Saudações a todos os ouvintes. Que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje vamos abordar um tema sobre escândalo. E vamos recordar as advertências de Jesus sobre o escândalo na passagem evangélica de Mateus, nos capítulos 18 e 5. Abre aspas. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que estás nos céus. Porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e seres lançados no fogo eterno. Fecha aspas. Em outra passagem, abre aspas. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Fecha aspas. Buscando o atual sentido da expressão, encontramos a palavra escândalo, de origem grega, com diversos significados, como, por exemplo, um ato ou um acontecimento que ofende as convenções morais, sociais ou religiosas, ou aquilo que pode induzir a um erro, a um procedimento reprovável, ou uma infração de ordem moral, ou um acontecimento revoltante que causa indignação na opinião pública. No seu sentido primitivo, a palavra escândalo significava pedra de tropeço, isto é, causa de queda. E Kardec, no capítulo 8 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ao estudar a passagem evangélica, faz a investigação do sentido da palavra nos seguintes termos. Abre aspas. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria a perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe aprende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outro, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Fecha aspas. Agora, nós vamos considerar uma abordagem psicológica. Podemos compreender que escândalo é tudo aquilo que viola o equilíbrio, produzindo desequilíbrio para quem o pratica. A mentora Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, nos esclarece que o escândalo é a manifestação da sombra, do lado escuro da nossa personalidade, que acaba por alimentar distúrbios de emoção e de comportamento e que geram conflitos de consciência. Abre aspas. Tudo aquilo que violente o equilíbrio, o estabelecido, constitui um escândalo, uma irreverência atentatória contra a ordem. Por constituir um desequilíbrio daquele que o pratica, o escândalo, sob o ponto de vista da psicologia profunda, é a manifestação da sombra, que permanece em vertiginosa expansão no ser humano,
gerando vícios e hábitos mórbidos que levam a desaires profundamente perturbadores, já que terminam por afetar aqueles que lhe comportem a convivência, a afetividade. Quase sempre, o indivíduo mergulhado na sombra de que tem dificuldade de se libertar, disfarça as imperfeições, projetando a imagem irreal de um comportamento que está longe de possuir, mas que se torna não raro severo para com os demais e muito tolerante para com os próprios erros. Fecha aspas. Bom, refletindo sobre isso, e a essa pergunta, Kardec nos diz que Jesus não estava de modo algum incentivando a pedra de tropeço. Ao revés, Jesus nos advertiu e também lamentou por aqueles que constroem para o seu porvir consequências lamentáveis. Kardec nos ensina que o escândalo é necessário por enquanto, não porque seja obrigatório praticá-lo, mas porque o mal é a consequência do nosso atual estágio evolutivo, e que a economia divina a tudo aproveita, utilizando-se dos escândalos como recursos de prova e de expiação para a nossa evolução. Vejamos o seguinte trecho, que se encontra no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Abre aspas. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque, imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal a seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra quando houver progredido bastante. Mas, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e distância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Fecha aspas. E o espírito Joana de Ângeles reforça esse entendimento do Kardec no livro que acabamos de mencionar, que é Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Abre aspas. É inevitável a ocorrência de fenômenos perturbadores e infelizes, considerando-se o estágio em que se demoram as criaturas humanas, a sua anterioridade de conduta, os hábitos a que se encontram vinculadas. Todavia, quando alguém se ergue para censurar e condenar sem autoridade moral para o fato, também produz escândalo, por esconder a deficiência e desforçar-se naquele em que projeta a inferioridade que gostaria de eliminar. Inevitavelmente se tornam necessários os escândalos no mundo porque constituem advertências para a observância dos bons princípios, porquanto se assim não for, dificilmente se poderia aquilatar os males que produzem os instintos agressivos, os comportamentos destrutivos, invitando as mais audaciosas conquistas morais. É necessária, por enquanto, a ocorrência do escândalo e das suas sequelas morais e espirituais, porque, dessa maneira, as criaturas passam a considerar a profundidade do significado espiritual
que é todo elaborado em compromissos de dignificação e de engrandecimento moral. Fecha aspas. E na mesma linha de reflexão encontramos na obra de Vinícius uma exemplificação da necessidade de escândalo e como que essa prova foi posteriormente superada. Abre aspas. Sim, é preciso que a maldade humana, oculta nos pélagos insondáveis do espírito, se manifeste, se mostre à luz do dia para que o delinquente se reconheça como tal e, suportando as consequências dolorosas do delito, se corrija e se converta. Vemos Pedro, o apóstolo arrojado, cujo temperamento ardoroso tão bem se prestava a transmitir as mensagens do céu, negar 3 vezes o seu mestre, a despeito mesmo de haver sido por ele prevenido dessa prova pela qual devia passar. A negação de Pedro foi, a seu turno, um escândalo. Mas era preciso que assim sucedesse para que Pedro se acautelasse contra uma falha de seu bondoso caráter. Fecha aspas. E esse trecho se encontra no livro Em Torno do Mestre. Bom, a par desses esclarecimentos, avançamos agora na interpretação do trecho em que Jesus propõe, abre aspas, se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a, fecha aspas. Analisando essa passagem alegórica, Kardec afasta a absurda interpretação que a leva ao pé da letra. Vejamos o comentário do codificador, abre aspas. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura energética esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem, mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Fecha aspas. Como vemos, Jesus propôs nossa reforma íntima, nosso burilamento, estimulando a evolução dos nossos sentimentos. E o Espírito Joana de Ângeles nos elucida que a proposta de Jesus não conferia à matéria a responsabilidade pelas nossas ações, mas sim ao Espírito. Vejamos, abre aspas. O lamento do homem Jesus sobre o escândalo é portador de uma invulgar energia nos seus discursos, convidando a atitudes que seriam absurdas se consideradas na letra neotestamentária, que conclamava a eliminação do órgão por intermédio do qual se processa o escândalo, antes que despertar na vida além do corpo com seu modelo perispiritual degenerado. Isso porque todas as construções mentais do espírito, antes de atingirem o corpo e induzirem a ação de qualquer procedência, são decodificadas pelo agente intermediário que se carrega de impulsionar a forma física na execução do propósito psíquico. Assim sendo, compreensivelmente, a matéria não é responsável pelas ações a que vai induzida, razão porque fortaleza e fraqueza de caráter, de vontade, de ação, pertencem ao espírito e não ao corpo, que sempre reflete a origem de onde procede. Erradicar na sua origem a onda vibratória que vai acionar o órgão, eis o esforço que deve ser empreendido, de forma que seja eliminada a causa geradora da futura ação malévola, de modo que o indivíduo se harmonize, mudando a linha direcional das aspirações e dos compromissos aos quais se vincula. Qual a utilidade de amputar-se a mão que esbofeteou quando ela não pode recuperar moralmente aquele que foi ultrajado? E como amputar o pensamento vil, se não através da disciplina que cultiva aspirações enobrecedoras e induz a condutas de liberdade? Seria um absurdo, num homem de excelente lucidez, arrancar-se um olho porque é instrumento de inveja daquilo que observa, sendo que é no espírito que se encontra a mazela, a inferioridade moral, a ambição desmedida de possuir o que noutrem percebe.
Estipar o órgão de forma alguma altera o sentido mental do comportamento, enquanto que necessário é corrigir a óptica emocional, para tudo visualizar com alegria e gratidão a Deus. Eis a forma mais exequível para a superação das dificuldades enraizadas no ego discriminador. Fecha aspas. Em conclusão, a advertência de Jesus nos conclama para a autoiluminação, evitando os efeitos nefastos que repercutem do escândalo que geramos, que retardam nossa evolução e nos compele a provas e expiações. Como é sempre mais difícil reeducar e reparar o mal, o discurso de advertência de Jesus deve ser por nós refletido, porque nos ajuda a nos pouparmos dessa trajetória. Enquanto nós não nos libertarmos dos prejuízos morais a que nos entregamos, caberá o lamento de Jesus: ai do mundo por causa dos escândalos. Bom, agradecemos a todos a oportunidade, pedimos a Deus as bênçãos, que possamos refletir sobre tudo o que aprendemos, sobre a claridade da doutrina espírita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus.